Vamos lá. Irmãos, nós estamos finalizando, o mês com o tema Espírito Santo. Falar sobre o Espírito Santo, compartilhar sobre o Espírito Santo, é um desafio grande, um desafio até maravilhoso, porque, obviamente, nenhum de nós, se ficássemos aqui o resto da vida falando todos os dias sobre o Espírito Santo, a gente nunca ia conseguir exaurir tudo que tem para falar dele, as maravilhas que ele é e que faz no meio de nós. Mas para facilitar o nosso entendimento hoje, eu fiz o seguinte: eu dividi o tema em 35 passos para a gente compreender. Cada passo tem 22 dicas e cada dica 28 versículos bíblicos. Então vocês vão sair daqui hoje, quer dizer amanhã, sabendo tudo de Espírito Santo. Já tem gente coçando o ombro ali. Vamos que vamos. Relaxem, que é brincadeira. O Espírito Santo é algo tremendo, e quando fala em Espírito Santo, fala em igreja, às vezes dá aquela impressão de uma coisa morna, parada, sem graça, Algo, pelo menos eu nasci e cresci vendo o Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, pronto. Mas é algo muito mais do que isso, é algo muito poderoso, vivo e transformador em nossas vidas. Para começo de conversa, se não existisse, eu queria só deixar dois fundamentos aqui para a gente. Se não existisse o Espírito Santo, simplesmente não existiria vida. Se você passar assim, será que existe mesmo o Espírito Santo? Será que isso, como é que é? É só algo que está lá longe? Talvez exista, mas deve estar lá naquela linha que tem, que não existe do universo, é tão longe, está por aí de vez em quando. É algo tão tremendo, tão maravilhoso, e está tão perto de nós, e é um motivo pelo qual existe vida. Se não existisse o Espírito Santo, se ele não estivesse pairando por aqui, se ele não estivesse o tempo todo no nosso meio, simplesmente nós não existiríamos. Olha que interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus céus e terra. Tem mais? É só isso? Então eu passei errado. Não é esse não. Espera aí, técnica, vamos voltar aqui um pouquinho. Desculpa, versículo 2. Gênesis 1, versículo 2. Eu botei o errado para você ver. Não, está errado, Sérgio, isso não faz sentido. A terra, porém, estava sem forma, mas a gente já viu, Deus criou a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sobre as águas, está naquela versão. O Espírito de Deus pairava. Deus tinha acabado de criar, o Espírito de Deus andava. Interessante, o Espírito se interessa por tudo que Deus faz, porque é dele. Ele é Deus, Pai e Espírito Santo. E interessante que a palavra em hebraico, espírito, também ela pode ser interpretada, ela é interpretada como vento, sopro e fôlego. O Espírito de Deus, que em hebraico pode ser sopro, vento e fôlego. Ele pairava sobre a terra, sobre as águas, olhando. Ainda estava só a água sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre quê? E até hoje ele paira, só que agora ele paira. Se ele andava só quando era água, imagina agora que a Bíblia fala que ele procura para ver se tem corações que queiram adorá-lo. Então se o coração adorá-lo é o que está na igreja? Não, tem um coração já pronto para uma vida transformada, uma vida de maravilhas com o Senhor, que ele ainda não sabe, não experimentou, mas o Espírito Santo sabe, e é isso que ele está procurando, e é isso que a gente vai ver aqui um pouquinho. Então o Espírito Santo de Deus já estava por aí. E agora no versículo que eu espero que eu tenha dado certo, o versículo, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. Deus está falando da criação do mundo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele lhes soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser vivente. Espírito, sopro, fôlego. Isso quer dizer o seguinte: na escritura, em hebraico, ele faz, Moisés que escreveu isso, ele fez um jogo de palavras, que é o seguinte:
Adam, não com M no final, que tem lá em hebraico no original, quer dizer homem, ser humano. E Adamá, solo, terra fértil. Deus nos criou, essa ligação que a gente tem com a terra. O corpo foi feito ali da terra. Então já tinha um corpo, o homem, mas ele ainda não tinha vida. A vida foi quando o Senhor assoprou, quando veio o vento do fôlego, do Espírito. Por isso que o homem viveu, por isso que o homem nasceu e tem vida, por causa do Espírito que foi soprado na sua narina. A alma da gente, ele tem seus desejos. A gente tem a nossa alma que gosta de coisas, tem preferências, não gosta de outras coisas, tem rejeição. E a gente tem o nosso corpo, que foi feito da terra, né? Mas sem o Espírito não há vida. A carne, o corpo, precisa se cuidar, precisa atentar para a proteção, é o princípio natural. A alma tem os desejos, como eu falei, e o Espírito. O Espírito busca as coisas do Espírito. Foi da onde que ele veio. A gente não viu nada disso acontecer, mas é o que aconteceu. E ele busca entender do Espírito. Só que uma hora, igual um bebê, voltar agora para a carne. Esse aqui foi criado de uma forma. Nós não, nós fomos criados nascendo da barriga da mamãe. E a gente nasceu sem saber a gente não sabia de nada, não é? Uma criança nasce e não sabe pedir comida, ela precisa de comida, ela não sabe que precisa, mas ela precisa. A única coisa que ela tem para fazer é chorar. Ela tem que receber água, ela tem que mamar e vai crescendo, os cuidados, botar para rotar, botar para dormir, para cuidar. Todos os cuidados que a gente tem que ter com a vida. Então, aí ela vai crescendo. Ah, papai, esse cara aqui, mamãe, essa daqui, papai é melhor que a mamãe. E assim vai a vida. Estou brincando. Desculpa, Dani, é brincadeira. Mas ele vai crescendo, aí começa a andar, cai, levanta, papai vai ensinando, mamãe, vai aprendendo a falar, aí a carne, a alma, vai adquirindo conhecimento. E a Bíblia fala que é bom adquirir conhecimento, não é bom para uma alma ficar sem conhecimento, óbvio, mas está escrito. E o Espírito, mesma coisa, está ali junto, só que ele não pede comida, ele não se expressa, mas ele está lá dentro da gente, que ele foi soprado lá no começo. E ele pode ficar lá nanico a vida toda, você ficar adulto, jovem adulto, velho morrer, e o coitado do espírito, que um dia volta para o Senhor, que a gente vai ver, não ser tratado. Às vezes a gente vai passando a vida na correria, e ninguém me falou, eu não sabia que tinha que ajudar, que eu tinha que tratar e alimentar o espírito, que é através dele que eu tenho ligação com Deus, é pelo espírito. Você pensa que é outra, que a mente, que a mente muitas vezes ajuda, muitas vezes atrapalha. É simples comigo. Começo a orar, minha mente muitas vezes já estou orando, falando uma coisa, aquela palavra me leva para outra. Daqui a pouco eu estou pensando em uma coisa e estou orando em outra. Pera, volta. Trazer cativo o pensamento. É assim, a gente é assim. Mas é o Espírito é quem está lá buscando. O Espírito é quem fica, esse cara está fraco, esse cara está triste, esse cara está desanimado, esse cara está preocupado, ou esse cara está muito animado demais. Eu preciso buscar, dar orientação para ele. O nosso cérebro apenas processa tudo isso, não vem ideia dele. Muitas vezes nós vamos orar, buscar coisa, ou nós ouvimos uma direção, e aqui eu estou antecipando coisas, mas que vem do Espírito. Cabe a nós ouvir ou não, e um milita contra o outro. Mas o fato é que o Espírito é em nós, ele deseja as coisas do Espírito Santo, e ele busca, e ele precisa, e o alimento que ele recebe é esse aqui. Jesus falou que o Espírito Santo vai nos lembrar das palavras dele, mas se eu não abastecer, ele vai me lembrar de quê? Nada, porque não tem o que lembrar, não tem nada registrado. Então, ele pode morrer por inanição, assim como o corpo de uma criança, ou uma vida, se não for devidamente alimentado e cuidado. Isso porque, meus irmãos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Mas o Espírito Santo, ele não tem uma formação corpórea, mas ele tem características nossas. Ele tem sentimentos, ele fala conosco, ele ouve, é um grande amigo. E cabe a nós ouvi-lo ou não. Então, nós somos feitos dessa forma, a imagem e semelhança de Deus, com um prazo de validade. Deus não, eterno. Mas esse corpo aqui, nós sabemos que ele tem um prazo de validade. Está em Gênesis também, o último versículo de Gênesis, capítulo 6,
versículo 3. Então disse o Senhor, depois que o homem pecou, Adão: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Não é apenas geladeira, fogão e ar-condicionado que quebram mais cedo hoje em dia. O ser humano também, né? 120 anos, não está mais. Então, chega uma hora que o espírito sai do corpo, e a alma desliga. O corpo desliga, e o espírito volta para o Senhor. E a alma vai para o tribunal, né? Salvação ou não, de acordo se aquela vida seguiu o espírito ou só a ela mesma. Então, linhas gerais, isto é a nossa característica, é nós como fomos gerados e o relacionamento que a gente tem do Espírito Santo com o nosso espírito. É bem na verdade que o dia a dia nos instiga as coisas a gente desprezar as necessidades do nosso espírito. A tendência é a gente buscar as coisas da carne, né? As coisas do desejo, da alma. Também é bom, mas não em detrimento do outro, que é o principal. Quando ele está mortinho lá, o resto tudo sofre. Até o dia que ele acorda, até o dia que ele escuta, e acontecem coisas tremendas, como a gente vai ver aqui agora. Então, através do Espírito, porque não é algo que a gente vê, como a gente vê, cada um de nós vê, sente, percebe, sente gosto, estamos falando aqui de carne e de alma. O Espírito, a gente não vê o nosso Espírito. Interessante isso. No entanto, ele é o mais importante, ele é o mais indispensável para a nossa vida e vida em abundância, que falou Jesus. Número 2, quando a gente entende que existe o Espírito Santo, quando a gente entende que nós temos a formação do nosso corpo, nós temos também o Espírito, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? É igualzinho a um relacionamento entre duas pessoas, é muito parecido. Como assim parecido? 1 de Tessalonicenses 5,19 diz o seguinte: não apagueis o Espírito. Isso está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Então, eu entendi, identifiquei que existe o Espírito Santo de Deus. Eu entendi que eu sou alma, agora eu entendo que eu sou alma, corpo e espírito. Eu quero esse Espírito Santo e eu quero andar com ele. Como é que é isso? O que é isso? O que funciona? O que não funciona? Como é que é? Não que eu tenha todas essas respostas, óbvio que não tenho, mas é mais ou menos como você conhecer uma pessoa. Imagina assim, você tem um grande amigo, que tem um outro amigo só dele, e ele sabe que vai ser bom te apresentar aquele. Poxa, conheço o fulano, ele é mais ou menos da sua linha de negócio, ele é um cara, parecido com você. Cara, vocês têm que se conhecer, vocês vão ter coisas um para acrescentar para o outro. Ele tem como ajudar coisas, eu sei que você precisa de um negócio, aquele cara... identifiquei isso. Tem gente que não está nem aí, está tocando na vida, mas tem gente que tem essa facilidade de identificar coisas e gosta de aproximar pessoas, né? Gosta de fazer o bem. Aí você fala, tem um fulano. Fulano? Não, aquele cara lá, nunca ouvi ele falar, nunca conversei. Não, eu tenho uma impressão diferente. Eu não acho que isso que você está falando para mim, não, será? Engraçado, eu estou olhando aqui, sempre tive uma impressão negativa. Ou às vezes acontece o contrário. Mas a gente não conhece, aí você vai conhecer, te apresenta, tudo bem, papo vai, papo vem. Aquela pessoa, aos poucos, para você criar intimidade, dizem, e confiança, você tem que comer 20 quilos de sal junto, né? E sal se come assim. Então, com o tempo, aí daqui a 1, 2, 5, 10 anos, fala, nossa, como o relacionamento com aquela pessoa muda. Se você parar para pensar, quantas pessoas você conhece hoje do seu círculo de relacionamento, que você lembra do dia que você conheceu, como é diferente, né? Óbvio que é. Com o Espírito Santo não é muito diferente. Não é muito diferente. Você começa a conhecê-lo, começa a identificar quem é ele. E como é que a gente rejeita, como é que a gente extingue, apaga o Espírito Santo? Imagina assim, alguém que te dá conselhos, e você não gosta do conselho daquele cara. Vou dar um exemplo ruim, mas é o jeito. Imagina um cara que está traindo a sua esposa, ou que não quer ficar com sua esposa, enfim, está com um problema. Aí ele conversa comigo e me fala, cara, não faz isso, para com isso, não faz isso,
isso não é bom, isso não vai acabar bem. E o cara continua. Não, aí o cara diz, vem cá, siga aqui que eu quero te contar. Fala, cara, não faz isso. A tendência é o camarada que está errado não querer ouvir mais aqueles conselhos, né? Eu não quero ouvir esses conselhos. Se o cara decidiu andar errado, ele vai andar errado. E a tendência é o outro, com o tempo, falar, não vou mais perturbar o meu amigo ou o meu ex-amigo, porque não está adiantando. Estou sendo até, né, inconveniente. Aí a tendência é esfriar a amizade. Se for por um tempo ou para sempre, mas esfria. O Espírito Santo é mais ou menos alguma coisa, porque ele é perdoador e ele está o tempo todo conosco, ele é longânimo, e tem um tempo que ele fala, ó, chega, né? Mas, obviamente, não é igual ao relacionamento humano. Mas, muitas vezes, a gente não quer ouvir o que o Espírito fala. E quando é que a gente sabe se é ele que está falando? De novo, o nosso cérebro vai querer interpretar ou, de acordo com os desejos do coração, direcionar para um lado ou outro. Mas a Bíblia fala que Deus deu a consciência a todo homem para que ninguém se esconda de si mesmo. E, de novo, a Escritura é a matéria-prima para que o Espírito nosso cresça, o Espírito Santo fale com ele e ele nos convença, a gente não seja um nanico espiritual, como pode ser físico. Então, a gente apaga o Espírito, quando o Espírito fala, orienta, ensina, dá conselho, fala tanta coisa, e a gente o tempo todo rejeita. A gente não quer seguir, a gente não quer. Aí chega a hora que fala, tá bom, porque ele é gentil, apesar de tão poderoso, ele é gentil. Então, aí nesse caminhar, a gente tem algumas opções, uma é essa, e algumas outras coisas que a gente precisa tentar para a gente conhecer esse amigo melhor. Se a gente quer desenvolver, quer entender, conhecer, você só vai conhecer uma pessoa, desenvolver um relacionamento, se der a chance, a oportunidade de se encontrar. E depois de amigos, você, se não, tem aquele amigo que você fala todo dia, tem um amigo que você encontra, tem um amigo que você fala uma vez por semana, tem os grupos dos amigos da juventude, da infância, que tem aquele churrasco mensal, semanal, eu sei lá, e por aí vai, para não perder o contato, né? Mas você dá a oportunidade e precisa sempre estar alimentando a amizade. Com o Espírito Santo não é muito diferente. Eu quero dar a voz, eu quero dar a chance de ouvir, eu quero ver o que ele está para fazer comigo. Mas eu preciso ter tempo com ele, eu preciso ver onde é que eu posso encontrar, onde que eu vou conversar, onde que é suscetível a ouvi-lo, a entender, a conhecer o caráter dele, e depois como é que eu faço para alimentar essa amizade. Agora tem algumas coisas, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Isso é o que a gente precisa. Se a gente fizer o contrário disso, é o que a gente precisa fazer para acabar com a amizade com ele. Imagina você ter um amigo, e o cara é muito grosseiro. Aí você está com ele e ele faz uma grosseria com um servente, com uma pessoa, anda na rua, diz, você gostaria de andar do lado dessa pessoa? Não, né? Por mais que você seja amigo, você pode dar um conselho. Eu falo, putz, não, isso não está me fazendo bem, nem ver isso, muito menos para a minha vida estar junto. Então, assim, o Espírito Santo, que a gente vai ver o que é ele, o que ele faz, como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e através do nosso Espírito nós temos o Espírito Santo nos ensinando quem é ele, longânimo, perdoador, amoroso. É um Deus diferente, ele nos capacita. Mas Sérgio, mas tem hora que eu estou nervoso, tem hora que eu estou isso, tem hora que... Tem. Irai-vos e não pequeis. Mas como é que eu aprendo a viver isso? É igual a gente aprende a conversar com um amigo. Por exemplo, estou conversando com o Rodrigo, eu não falo de futebol, né? Não vou falar de futebol com ele. Com o Tião eu prefiro não falar. Mas você escolhe o que é o assunto. Você escolhe o que falar. Você fala de acordo. Não é que você muda, você sabe em cada tribo que você está, qual é o assunto que reina. O Espírito Santo não quer nos ver blasfemando, ira, gritando, mas às vezes ele ainda não está forte entre nós, não está forte, eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu quero treinar para ser assim, eu quero me moldar, eu vejo qualidades no irmão, eu falo, putz, sempre olhar as partes mais fortes no irmão, em coisas, não que estão em mim, o que eu já sei está bom. Poxa, vou me espelhar naquilo ali para melhorar,
num amigo, seja lá quem for. O Espírito Santo, ele nos capacita a transformar o nosso eu. Quando ele fala, olha, fora de vós ira, amargura, cólera, porque isso vai destruir a nossa vida e vai destruir os relacionamentos. Se está escrito, é porque a gente tem condições de fazer isso. A gente não é vítima dos nossos pensamentos, nem dos nossos erros. Nós temos que ser senhores dele. Então, eu tenho um caminho para, se eu quiser estragar a amizade de novo, é só eu falar algo que não vai ser bom falar para o teu amigo, para o meu amigo. É fácil você destruir. Olha, eu não quero amizade com aquele ali. Se a gente quiser destruir uma amizade, é fácil. A gente sabe fazer isso. Muito parecido ao Espírito Santo. A gente pode ser um cristão ou levar uma vida mais ou menos, ou a gente pode ser aquele que voa como águias, aquele que Deus usa, que Deus mostra, que Deus fala, que você vai entendendo todas as coisas, você vê depois da curva, você vai ter uma vida, e vida em abundância não é sem problemas, é em abundância. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fala, pô, aquele cara está rindo com aquela vida toda, ou ele é cristão, ou ele é maluco. Então, é uma capacitação que Deus nos dá para viver acima das nuvens. Ele faz isso. Não é sem problema, vai ter, mas aqueles problemas não têm uma repercussão tão negativa e tão forte. Tem gente que com isso está arrasado, tem gente que enfrenta pedras e o cara está rindo. É porque o espírito dele é forte, sabe aquele cara tem um espírito forte, o cara está, estou com o espírito abatido hoje, eu estou afim, é isso. O alimento para o nosso espírito, para a nossa vida, para a gente ter uma vida em abundância, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Agora, a gente tem o caminho é, tudo que tem mais valor, tudo que é valoroso na nossa vida, tem um custo maior, tem um custo, tem um esforço, assim como todas as outras áreas de nossas vidas. A gente tem um caminho para seguir, tem um objetivo, e enquanto isso, a gente pode, durante esse caminho, levar uma vida, ou isso, amanhã segunda-feira, ou animado, curtindo as fases de luta, por incrível que pareça. Tem gente que curte mais vivendo as lutas do que aquele quando recebe o troféu e a vitória e está tão mal que já chegou ali todo arrebentado. É um estilo de vida que a gente constrói com o Espírito ou não. E eu queria dar um testemunho rápido aqui. Eu acho que foi 3 ou 4 domingos atrás que o Rodrigo pregou sobre o Espírito. E depois aquele movimento ficou ali orando: Espírito, enche a minha vida. Um tempão, Espírito, enche a minha vida. Do nada, eu comecei a sentir alguma coisa vai acontecer. Eu comecei a sentir. A gente ficou só cantando isso. O Rodrigo só cantava. Então, eu, por conta de uma epicondolite, não é esse o nome, Érico? Epicondolite, no epicôndolo aqui, eu estava com inflamação. Dentre algumas coisas, eu tinha que fazer aquele alongamento o tempo todo assim, né? Tal. Só que eu fiz tanto desse alongamento, que a epicondolite ficou, e meu pulso ficou muito dolorido. Aí, tipo assim, quando você vai fazer aquela alavanca de subir na piscina, ou botar a mão assim, ó, eu não conseguia fazer isso. Tudo que eu tinha que fazer para subir assim, eu tinha que jogar na mão esquerda, porque essa chegada dava eu não conseguia fazer isso aqui. Eu não conseguia, até 3 semanas passadas. Eu não conseguia fazer isso. Eu tinha que, com exercício que eu tivesse que botar a mão na academia, assim, tipo agachado, eu tinha que fechar a mão, ficar assim, porque não dava, era horrível. E aí o Rodrigo falou, cura e tal. Cara, na hora eu senti, essa é para mim. Isso é mais para alguém, eu não sei, mas eu senti que o Senhor estava curando o meu pulso, que eu estava orando, já tinha pedido há tanto tempo. E aí, naquela hora ali, eu fiz assim, falei, caraca, eu não estou seguindo, não estou sentindo. Vamos esperar para ver se é isso mesmo. Cara, fiquei curado. Fiquei curado ali, ó. Assim, pum. Esse é o Espírito Santo agindo. Fala, eu não creio. Você tem todo o direito, livre-arbítrio, tem todo o direito. Levar uma vida sem crer nunca. É as coisas. E Jesus falou o quê? Vai ser feito conforme a sua fé. Não, eu creio. Não, eu não creio, mas eu quero crer. Tá, tem um caminho também. E assim a gente vai construindo. E agora, para finalizar, eu vou ler 3 pontos que dizem o seguinte: como o Espírito Santo faz refletir características de Deus em nós. O que ele faz, como ele age. Uma das coisas que o Espírito Santo faz quando ele chega, comecem a observar
um caminho, mais ou menos isso, não é regra, serve como um indicativo de bússola. Ele nos convence do pecado. João, capítulo 16, versículos 17 e 18. João 16, 17 e 18. Acorda aí, Prates. Deu ruim? Vou ler aqui. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: tá errado. Tá brabo hoje. Será que eu passei errado? Hã? Não, também não. Também tenho 13, mas é depois. 16, 13 não. Mas tudo bem, acredita em mim. O pessoal está precisando ler a Bíblia, hein? Onde é que está escrito isso? O Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, quando vem, ele nos convence do juízo, pecado e da justiça. Certo? Então, uma das coisas que ele nos convence, daqui a pouco a gente vai... 7 ao 11. Salva de palmas para Giovana, que ela merece. Essa MC é demais. Luana, você também é, fique tranquilo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, que é o Espírito Santo, ele consola. Vem cá, meu velho, você está triste? Não, isso vai melhorar. Isso não é bem como você está pensando. Você já observaram quando a gente tem um problema ruim, alguma coisa? Comigo é assim, eu estou achando que está, eu sento para conversar com alguém, o problema vai diminuindo. Alguém que eu confio, obviamente. Engraçado isso, quando a gente fala a coisa, parece que a gente vê outra ótica, né? Então, o Espírito Santo faz isso. Não, vem cá, deixa eu te explicar. Calma, não é bem como você está vendo, é isso, mas não é. E por aí vai. E às vezes é só o consolo, só um ombro. Você se sente abraçado, você sente o consolo, é isso, você sente, você consegue paz e fala, Deus está me vendo. Eu vou ter que dar um testemunho, que a gente tem muita gente nova, peço perdão aos que já ouviram. Eu era recém-convertido, tinha alguns meses, foi em 93, Serginho tinha 3 anos. Eu cheguei em casa, dia muito difícil, os assuntos que eu enfrentava societário lá da minha família. Eu era muito novo, com aquelas responsabilidades lá com meu pai. Eu cheguei em casa e Daniele brigava muito comigo. Eu era tão calmo, tão tranquilo. Graças a Deus, ninguém aqui me conheceu antes de 93, antes de eu me converter. Aí eu cheguei em casa e falei, nossa, está tudo tão ruim. Não vai dar, será que é isso mesmo? Será que... Porque eu já tinha tido uma experiência tremenda com Deus, mas eu falava, será que é isso mesmo? O que será? Aí eu cheguei em casa, né, morava no apartamento no Alfa, o Serginho estava no quarto dele, sozinho, o babá devia estar em algum lugar, brincando com ele gostava daqueles bonequinhos de Lego. Aí eu passei, fui para o meu quarto. Se eu não tivesse já lido a Bíblia, alguém já me ensinado, o Espírito Santo acordado do meu espírito, não tivesse, eu ia fazer o que a minha carne, o que meu cérebro, o que eu fui treinado, ensinado a fazer. Porque eu fui treinado, entre outras coisas, a falar, eu cresci ouvindo o seguinte, não confie em ninguém, você não tem amigos, e todo mundo que chega perto de você que está querendo te arrancar alguma coisa. Eu cresci assim. Então, para eu confiar em Deus, o Espírito Santo falar mesmo, vai falar, levou um tempo. Então, assim, aí eu cheguei, sentei, aí eu pensei em algumas coisas, falei, não vou fazer isso. Aí, o exemplo eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu carro agora, e vou pegar a estrada, vou lá para o Nordeste, vou lá para a Bahia, vou ficar lá um tempo. Aí a Bíblia fala disso. Na hora, a alma, o corpo estava ali, estava a guerra. Aí o Espírito Santo agora me lembrou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja tudo conhecido diante de Deus, com orações e ações de súplica. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano,
guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Na hora o Espírito Santo me lembrou essa passagem. Aí eu falei, eu posso falar? Então segura. Aí eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais, isso eu não estou vendo acontecer, está aquilo outro, o senhor quer saber de uma... Eu falei, mas eu falando, não gritei não, falando como eu estou falando, vocês me conhecem, eu vou chutar o pau da barraca. Falei, eu vou pegar o carro, vou fazer isso, que esse negócio, olha, eu estou vendo uma manada de elefante vindo na minha direção, eu não estou aguentando, meu coração vai explodir, eu não estou aguentando. Falei mesmo, fui falando, que o diabo vende a ideia de que você não pode falar as coisas para Deus. Vai que Deus já viu tudo, já sabe tudo. Tolice, é só para guardar o pecado, para ele crescer mais dentro de nós. E não estou falando disso, falando de outras coisas. Aí eu falei isso tudo, aí eu parei de falar, sentado. Eu fiquei aliviado, só aliviado. Mas aí o Serginho veio, 3 anos de idade, sentou do meu lado, eu estava assim na cama. Ele olhou para mim e falou assim, pai, Deus diz, não se dê por vencido. Eu falei, o quê? Aí ele olhou para mim, Deus diz, não se dê por vencido. Eu falei, por que você está falando isso? Ele estava olhando para mim, ele baixou a cabeça, olhou de novo, falou, não sei. Aí levantou e saiu andando. Aí eu fui atrás dele, falei, será que alguém soprou alguma coisa na vida desse moleque? Aí eu entrei no quarto assim, olhei, ele não me viu, ele estava lá sentado, brincando sozinho com o boneco. Os bonecos. Cara, tinha aquele elefante que estava diante de mim, virou uma formiga. Não tinha como não ser Deus um negócio desse. Não tinha como. Então Deus pode usar infinita formas de falar com a gente. E formas que a gente precisa ouvir em certos momentos. E aquilo para mim foi, não peguei o carro, não fui para lugar nenhum e ficou tudo certo. Então assim, esse Espírito Santo, ele vai nos convencendo dos erros que a gente já fez. Ele vai corrigindo, ele vai falando, olha, isso, ele tira desejo, ele tira vontade, ele muda as motivações, ele transforma a gente. Fala, o que está acontecendo comigo? Vocês conhecem a história, eu precisei ver minha identidade, falar, eu estou sonhando um sonho tão bom que eu ainda não percebi que eu estou sonhando, sabe aquele sonho que você acorda, que você vê que era sonho? Então, ele nos convence por isso, quando ele vem habitar, você passa a ter um amigo que está ali com você o tempo todo, pô, não faz isso não anda de carro assim, olha, não pensa isso, faz aquilo. Nossa, é sensacional. Que é um relacionamento que você só você tem para receber, ele não precisa de nada. Mas ele é amoroso para estar o tempo todo, ele é perdoador. Mas a gente não pode rejeitá-lo, a gente não pode apagar ele, não pode deixar ele constrangido de falar com a gente. Precisa escutá-lo. Às vezes a gente não escuta, às vezes a gente não pede conselhos, pelo menos eu. E quando vejo, está a lenha feita. Pô, Deus, me perdoa, eu fiz aquilo lá, nem te perguntei, fui, o senhor ficou olhando. Me ajuda a resolver agora isso. Eu tenho um executivo de TI, não vou dizer o nome dele, para poupar as pessoas. Eu já o vejo como executivo, tá? Por isso que eu estou falando, assim como Deus nos vê. Deus nos vê no futuro, Deus nos vê com as lentes de Jesus. E a gente, mas eu não sou assim, mas Deus já vê e Ele quer chegar lá. E aí ele está crescendo, ele é um cara muito bom, muito inteligente, 100% de confiança. O tripé que o Warren Buffett fala para você ter uma pessoa com você ter conhecimento, energia e caráter, né? Mas se ele não tiver o último, ele fala que ele te destrói. Então se você conseguir ter sempre gente para trabalhar com você assim, é sensacional. Então ele é assim. E obviamente, como estamos todos em formação, volta e meia feedback para cá, feedback para lá, né? O cara está indo. Eu tenho um sócio que eu adoraria que esse cara sentasse com ele pelo menos uma vez por semana e desse umas reguladas no parafuso. Mas eu tenho certeza que esse meu executivo ia dar um jeito de escapulir para cá e escapulir para lá, que eu conheço ele. Assim é a gente, às vezes, com o Espírito Santo. Obviamente que eu tenho um outro, querem até raptá-lo, mas a gente não vai deixar, isso é outro assunto. Mas, às vezes, a gente foge assim do Espírito Santo. Quando fala uma coisa, a gente não quer, mas ele sabe o que é melhor. Mas se a gente parar para pensar, ele tem razão. Então, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos torna filhos de Deus. Se eu não estiver errado, Romanos 8,14. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que tremendo. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Eu cresci ouvindo isso e pensando isso, até eu entender que não.
Todos nós somos criaturas de Deus. Quem é que pode dizer, olha, toma aquele ali que é teu filho? Não, não, é meu filho na hora que eu vou no cartório e reconheço. Quanto mais falar de Deus. Deus é quem decide. Então todos nós somos criaturas. Ele ama igual, mas filho de Deus, o que é filho? Você observa que o filho anda mais ou menos igual ao pai. Você observa que o filho tem um jeito igual ao pai, porque absorve e está junto o tempo todo, acaba agindo igual, tem os mesmos valores. Há, como toda regra, exceção, mas humanamente é assim que funciona. Muito mais é o espiritual. O Espírito Santo nos torna, lembra que nós fomos feitos a imagem e semelhança? Lembra que Deus assoprou? Lembra que temos o Espírito Santo é que paira, que está ao redor? Então esse Espírito Santo vai nos ensinando, a gente vai lendo, vai transformando o nosso coração, a nossa forma, vai transformando. Aí a gente está igualzinho, andando como o Senhor quer que a gente ande, como Jesus, quase alcançando a mente do Senhor, olhando como Ele olha, sentindo como Ele sente, agindo como Deus quer, vai transformando a nossa vida, nos tornando filhos de Deus. Ele nos garante, o Espírito Santo, a salvação. Efésios 4:30, uma das grandes preocupações e anseios da humanidade. Para onde que eu vou? Como é que eu vou? Não entristeçar o Espírito Santo no qual foste selado. Tem umas versões que falam em outras passagens que o Espírito Santo é o penhor, quando você faz um empréstimo, é o penhor, garantia da salvação. Não entristeçai, porque ter o Espírito Santo é o sinal da salvação, é porque Ele está construindo isso em minha vida. Então, Ele nos garante a salvação. De novo, o Espírito Santo nos ensina, agora sim, João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele nos ensina. Ele nos ensina. É tremendo. Ele fala o que vai acontecer. Não importa o que eu estou passando, o que tem lá na frente, qual é o caminho, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Ele ensina. Achando que Deus é mudo, que Deus ensinou a gente a falar, que Deus criou a gente, mas Ele mesmo não fala. Ele nos ensinou a raciocinar, a pensar, a entender a coisa, e Ele mesmo não entende. Muito mais desnecessário falar. Então, Ele nos ensina o que nós precisamos. Eu preciso buscar nele. Às vezes eu preciso pegar o carro, ligar, marcar com alguém que eu preciso alguma coisa, conversar aí, arrumar agenda e tal. Eu preciso me esforçar para estar com o Espírito Santo. Eu preciso aquietar. Eu escuto aqui, eu escuto em casa, eu escuto no carro, onde for. Mas onde Ele quer que eu esteja, eu vou estar. Porque pode ser que ali Ele tenha para jogar um negócio para mim. E eu não estou. Vocês se lembram de Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Samuel, que era o profeta, falou: ô Saul, negócio é o seguinte, você espera aqui. Eles tinham acabado de ter uma grande vitória. Vocês esperam que quando eu chegar aí, você oferece o sacrifício para Deus. Tá certo? Lá em Reis. E aí Saul esperou. No dia aprazado, Samuel não chegou. No outro também não. Samuel atrasou um pouco. Aí Saul falou: viu que o povo preocupado ali comigo, afinal de contas eu sou o rei, eu sou tal, eu sou assim, eu tenho tanto, estou preocupado é com a minha reputação. Não que ele não teve paciência. Ele foi e desobedeceu. Não esperou o tempo. Samuel chegou, falou: o que é isso? Eu estou ouvindo. O que está acontecendo aqui? Você não me esperou? Parafraseando ele. Não, por isso, porque aquilo, o povo, não sei o que, Coca-Cola e tal. Razões, desculpa para inventar, para qualquer coisa a gente inventa. Mas obedecer é uma disposição. E era para esperar, vai ser um momento que ia chegar. Se era assim entre ele e Samuel, um profeta, imagine a gente com as coisas do Espírito. Tem um tempo dele. Tem as coisas que ele tem para fazer em certo lugar, certo momento. E a gente tem que ter o esforço. E Deus às vezes está treinando em nós a longanimidade. Sem a longanimidade a gente não vai ver o reino. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então o reino de Deus não é uma coisa que está lá fora. O reino de Deus é um monte de coisa, dentre outras a nossa vida. A gente só vai viver justiça, paz e alegria se formos pessoas longânimas. Se formos pessoas ansiosas e irrequietas, não vamos ter paz. E Deus não. A primeira coisa que Jesus falava para você: paz seja convosco. Ele se preocupa que tenhamos paz, porque sem paz a gente não vai construir mais nada. Então, muitas vezes Deus está trabalhando isso em nós. Então, de novo, é o Espírito. A carne vai militar um contra o outro. Mas isso aqui e tal. Ora, calma. O que Deus está falando? O que Deus está querendo me ensinar com isso? Então, Ele nos ensina. E Saul, por causa daquela precipitação dele, ele perdeu o reino, perdeu a bênção.
Espírito Santo nos liberta, e estou acabando. Gálatas 4, 6, 7. O Espírito Santo nos liberta de quê? Enviou ao vosso coração o Espírito que clama, Abba, Pai. E o 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Ele nos liberta. A gente é escravo de tanta coisa que a gente não dá conta, não se dá conta. Mas Ele nos liberta do poder das trevas, Ele nos liberta de todos os sentimentos facciosos, de todos os nossos traumas, de todas as nossas dificuldades. Uma vez eu li que a tristeza produz mau humor. Tem gente que quando está triste e não sabe nem que está triste, aquilo dá tanto mau humor que são aquelas pessoas que brigam no trânsito. No fundo, aquelas pessoas raivosas, mal-humoradas, é porque são pessoas tristes. Não tem como ser feliz. Então, o corpo, o ser humano, a alma é tão complexa, né? E longe eu querer entender isso, mas as coisas vão mexendo, vão consolidando dentro de nós, e uma hora precisa tratar, e não tem um jeito melhor para tratar do que com esse psiquiatra, que é o Espírito Santo. Ele vai mexendo, ele vai mudando, de uma hora para outra, ele transforma as coisas, ele liberta. O Espírito Santo faz uma obra tremenda, ele liberta, ele cura, ele ressuscita, ele cura doenças, faz coisas tremendas. Ele é assim, ele muda nossas vidas. Mas só que apesar de ser tão poderoso, tão transformador, tão tudo para nossas vidas, ele é gentil. Engraçado isso, porque a gente tem a impressão, alguém muito poderoso, né, é ostensivo. Não, ele é gentil. Zacarias, olha o que fala em 4, 6. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então tem coisas, não adianta a gente falar, não adianta a gente berrar, não adianta a gente fazer correr. O Espírito Santo, puf, vira uma chave assim, muda tudo. Comigo foi assim. É assim, não dá para explicar. Você quer explicar, dá para explicar outras coisas. Isso não é por força, não é por falar muito, é a oração, é o Espírito Santo libertando e transformando. Assim ele faz. Ele é tremendo. Atos 1:8. Olha o que fala. Mas recebereis poder. O Espírito Santo tão maravilhoso, tão cuidadoso, poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E isso aconteceu. O Espírito Santo desceu, os caras começaram a falar em línguas, começou a acontecer coisas tremendas. Isso é que ele faz. Ele nos liberta. Ele é poderoso, ele é gentil. Ele faz coisas tremendas. Em João capítulo 3, versículos 1 a 7, Nicodemo chegou para Jesus e falou: olha, o cara era sacerdote. Eu acho que eu passei isso também, João 3, 1 a 7. E aí perguntaram: poxa, Jesus, a gente sabe que Nicodemo, ele é o principal dos judeus e tudo. Se quiser pode ir passando os versículos enquanto eu falo, Prates. Ele falava: Jesus, cara, a gente sabe que você vem de Deus para fazer essas coisas. Como é que eu faço para ter a salvação? Como é que eu faço? Ele falou: tem que nascer de novo. Aí Nicodemo: pô, como assim nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer? Não, pô, você está entendendo. Não é nascer da carne e do sangue, mas do Espírito. Você sendo sacerdote, aqui mexe não sabe essas coisas, você não sabe das coisas da terra, quanto mais espiritual. Mas Jesus falou: olha, tem que nascer do Espírito, não importa a idade. Porque quando o Espírito Santo fala: vamos cá, vamos começar um trabalho aqui. Ele conforme começa a transformar a nossa vida, a gente vira uma outra pessoa, sendo o mesmo corpo, na mesma vida, no mesmo nível de vida que a gente está, na mesma idade, não precisa, é algo assim, sobrenatural, mas que acontece. E aí começa a mudar as coisas. Eu estou falando da minha experiência, começa a mudar as prioridades, começa a mudar a forma, eu falo: caramba, como é que eu era assim?
Como é que eu conseguia viver assim? Como é que eu carregava isso tudo? Como? Porque o Espírito Santo entra e ele transforma nossas vidas, ele muda. Faz a gente nascer de novo, agora do Espírito. E agora, aquele Espírito que estava aquele tempo todo lá, agora precisa receber a mamadeira, o leitinho, e um dia, como Paulo falou, receber carne, as Escrituras. Mas se eu não der, ele não cresce, meu Espírito. E para finalizar, Gálatas 5, 19 a 23, fala sobre os frutos. Fruto de quê? Do resultado dessa vida, com o Espírito Santo ou não. É um fruto. Imagina o resultado de um produto, resultado de um serviço, o objetivo de um atleta ou de uma equipe. Tudo tem um resultado que te busca. Isso é um fruto. Isso é um fruto. Vamos ler Gálatas 5, 19 a 23. Ora, as obras da carne, o que meu corpo quer fazer? Se eu deixar indo o que ele faz? São conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, que é fácil, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não tem como você viver o reino de Deus, justiça, paz e alegria vivendo assim. Não tem como. Uma coisa, outra coisa. Então, isso é fruto da carne. É o que eu estou vivendo, deixando aquele meu espíritozinho coitado lá, adormecido, ouvindo só a minha carne, não busquei o Espírito, não busco as coisas de Deus, não busco a palavra, eu não quero conhecimento, estou levando essa vida. Aí, vira a página. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nossa, como é que eu vou fazer para viver isso tudo o tempo todo? Tem um caminho, mas é essa maravilha. É esse o fruto que é uma promessa para nós, que já podemos viver. E se não vivemos, precisamos buscar através do Espírito. Isso o Espírito Santo nos capacita a viver. Essa vida, por isso Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque nós temos como viver assim. Agora, cabe a nós se vamos permitir que o Espírito reine, porque o Espírito vai reinar, o nosso espírito, em comunhão com o Espírito Santo, mas a gente vai processar, a gente vai ouvir, a gente vai entender, a gente vai desejar, a gente vai ver coisas maravilhosas. E esse fruto vai ser na nossa vida, na nossa carne. E assim vai, e aí vai contagiando ao nosso redor. Em Deuteronômio fala que há um lugar, não ofereça o seu sacrifício em qualquer lugar, há um lugar que Deus escolheu, ali você oferece. E ali você vai ser usado para abençoar pessoas, e você vai ser abençoado, e a pessoa vai chegar a você, sua família, seus lares, vai ser transbordante a todos ao seu redor. Porque Deus sabe o que a gente precisa dar e receber. E o Espírito Santo tem uma obra tremenda para fazer. Cabe a nós querer desenvolver essa amizade ou não. Ele respeita, né? Aí, bom, já estou aqui, cheguei. Agora, qual é a sua decisão? Quer desenvolver uma amizade? Quer conhecer, começar a conhecê-lo ou não? É uma decisão a ser tomada. Amém? Eu queria chamar o grupo do louvor. Eu sei que a gente está com o horário apertado. Enquanto eles chegam, nós vamos fazer o seguinte agora. Eles vão tocar uma música. Eu vou orar em cima desse tema. Se esse tema não teve nada a ver com vocês, o que eu falei não disse nada, me perdoe. Mas foi bom ver vocês aqui. Quem é você? E se foi, eu quero orar por você. Então, nós vamos depois louvar. Depois o grupo que já está escalado para orar pelas pessoas vão vir aqui na frente, depois dessa primeira música. E você, enfim,
quiser receber uma oração, a gente vai ter 2 grupos aqui, certo? Dois lá. Um vai estar orando por algo que você tem uma necessidade, estou com esse problema, sei lá o que você queira pedir, vai estar do lado de cá, no meu lado direito. E do lado de cá vai estar outro grupo que vai interceder por uma experiência com o Espírito Santo. Uma experiência com o Espírito Santo. Algo particular que só vai acontecer aqui, amém? Ô Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos julga segundo a nossa justiça, que é trapo de imundícia, mas é através do sacrifício de Jesus na cruz, é através da Tua misericórdia que se renova a cada manhã, motivo de não sermos consumidos, Pai. Obrigado, Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, nossas famílias, nossos empreendimentos, nossas ideias, nas nossas lutas, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor vai nos guiando, o Senhor nos livra do mal, o Senhor tem livrado de coisas que nós não sabemos, muitas delas que nós nunca saberemos, Pai. Queremos aqui te dar graças agora por isso, Pai. Obrigado, Pai, por aquilo tudo que cada um aqui passou, tudo que o Senhor guardou que nós não tomamos conhecimento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, a boa obra que o Senhor começou, continua, Pai. Derrama fogo hoje aqui nesse lugar, Pai, derrama mudança. Aquele que entrou com o coração apertado, angustiado, receba agora, Pai, consolo, alegria, paz. Que sejam libertos, Pai, das amarras nos corações. Aqueles que estavam com a mente, Pai, preocupado, Pai, as mentes preocupadas, Pai, que receba agora um refrigério do alto, Pai. Que possamos, Pai, descansar na esperança de dias melhores com o Senhor, Pai. Ó Pai, eu te peço, coração que estava gélido, Pai, eu peço que o Senhor derrame fogo agora, para começar a construir em nós fé, começar a construir em nós o desejo de te ouvir, de desenvolver um relacionamento com o Teu Espírito. Enfim, Deus, a obra que o Senhor tem para fazer com cada um de nós, eu te peço que essa noite seja um marco espiritual em nossas vidas, Pai, que seja um começo, Pai, de uma grande aventura contigo. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado por nossa nação, por nossas famílias, pelo Teu amor, Pai, que o Senhor entregou o Seu Filho na cruz por nós. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esperança viva, Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha